Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para a gente poder refletir, compreender muitas questões sobre a existência. O que eu quero salientar principalmente aqui nesse vídeo é que existem muitas formas de ver qualquer coisa que exista nessa existência. Então a ideia aqui não é a gente achar o que é certo e o que é errado, porque esse nível aqui é muito mental. Gosto de trazer um exemplo de um livro muito bacana, inclusive, que eu tenho aqui, que se chama Comporte-se. Esse livro, ele traz uma questão que é comportamento, mas ele traz a análise do comportamento num viés psicológico, biológico, científico, histórico, filosófico. Então nós temos diversas leituras para entender uma única coisa que é o comportamento. Por que eu estou dando toda essa introdução? Hoje nós vamos falar sobre o que é o passado. Qual é a representatividade do passado? Então, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de já se inscrever e curtir aqui o nosso vídeo, o nosso canal. Isso ajuda muito a essa mensagem chegar a muitas e muitas pessoas. Então, vamos lá. Primeiro, o que é passado? Simplesmente algo que já passou. Então, nesse momento que eu estou falando com você, já foi alguns segundos de vídeo. Isso já é passado. E o que é, afinal, esse tal passado? Então vamos refletir um pouquinho. Para que serve o passado? Então, sem ele, existiria o agora? Algumas pessoas vão dizer que sim, algumas pessoas vão dizer que não. Como que eu consigo comprovar que o passado existe? Como responder a essa questão? Acabei de escrever, então se está escrito é porque alguém escreveu no tempo passado. Mas como é comprovado isso? O que eu quero salientar com essa questão de comprovação? O que eu acho que eu escrevi aqui pode mudar dependendo do meu ponto de vista, da forma que eu observei o que foi. Para ficar mais fácil da gente conversar sobre isso, vamos pensar numa situação. Pense numa situação que aconteceu alguns minutos, ou alguns dias, ou alguns anos atrás. Deixa isso vir na sua tela mental. Ok. Aí você vai falar para você mesmo. Qual é essa história? O que aconteceu? E aí, digamos que essa situação que você trouxe na sua tela mental tenha a vivência também com outras pessoas. Às vezes o seu pai, a sua mãe, irmão, algum amigo, esposa, o marido, filhos. Se você conseguir, entre em contato com uma dessas pessoas e peça para contar o que aconteceu também nessa mesma situação. Talvez você perceba que algumas questões estão diferentes. Umas você não lembrou, outras outra pessoa não lembrou, outras ela fala, não foi isso que aconteceu, você fala, não, foi isso que aconteceu. Ou seja, o mesmo fato, mas é diferente. Então, o passado é diferente para cada pessoa, a mesma situação é diferente. Então, peraí. Se esse passado, tudo que já passou, é diferente para cada pessoa, mesmo vivendo esse mesmo momento, eu quero dizer então que é como se fosse um arquivo de memória. Fica aqui, na nossa mente. Então, dessa forma, eu consigo começar a entender que o passado só existe na minha mente? Será que é isso? Então tá, vamos dizer que seja isso. Então o passado existe somente na minha mente e na mente de cada pessoa, porque é
através do observador. Então, cada um de nós somos observadores. E nós estamos aqui vivenciando tudo o que esse ser, vamos chamar de eu inferior, e esse eu superior é o observador. Então, esse eu superior vai registrando tudo que esse eu inferior vai vivendo aqui nessa experiência chamada vida. Ok. Então, tudo que eu vou passando vai sendo registrado e eu tenho diversos outros observadores. Qual é a mágica da questão também de que todos somos um? É que cada pessoa que vai vivendo, convivendo comigo, as nossas relações, são observadoras. E se todos nós somos um único ser, eu preciso de vários observadores para poder ter uma noção completa do que é a realidade, do que é aquele momento que eu estou vivendo. Expando aqui não só para os observadores humanos, animais, plantas, minerais, porque tudo tem essa questão de observação. Tudo é testemunha do que eu faço aqui, porque eu sou esse todo. Então, se em tudo isso que existe sou eu, isso vai me complementando. Ok, vamos voltar para a questão de passado. Digamos que esse fato que eu falei para você lembrar é algo que te faz muito mal. Você percebe que isso é um arquivo mental. Se isso é um arquivo, vamos imaginar que você está com um celular. Sua mente é um celular. Se você está sempre vendo aquele arquivo, você está abrindo uma foto ou um vídeo e fica vendo aquilo. Existe algum problema nisso? Não. Qual que é o problema? Acreditar que você poderia fazer diferente. Acreditar que aquilo te faz sofrer. Acreditar que aquilo continuação. Qualquer continuação aqui pode trazer muitos malefícios. O passado é o que passa. Passou. Ah, mas eu queria muito mudar o passado. Eu fico muito traumatizado com o que eu fiz, com o que alguém fez. Essa é a maior trava que existe. Um outro vídeo eu vou falar de futuro também, mas nesse momento, são a trava que as pessoas mais estão fixadas hoje. O que nós chamamos de depressão. Fico atrelado a algo que aconteceu, em vez de eu soltar. O que é soltar? Seguir o fluxo da vida. É entender que o que já foi, já foi. Sei que é fácil falar assim, mas quanto mais eu me conecto, quanto mais eu tento trazer aquele arquivo de memória e fico acessando, mais isso vai me trazer malefícios. Então entender, se aquilo me fez muito mal, fez muito mal. Se você parar neste momento, trazer a respiração, se conectar com o momento presente, você percebe que não existe passado, não existe futuro, só existe o agora. A partir do momento presente, eu tomo a decisão, consciente ou inconscientemente, de acessar futuro ou passado. E aí fico ali vivenciando aquilo. Então, qual que é a importância de entender esse passado? É acessar conscientemente quando eu quero fazer uma pesquisa. Vivenciando aqui que esse passado é como se fosse um livro. Então, peraí, deixa eu ver o que aconteceu ali, porque eu não estou lembrando, tal. Ah, ok. Então, agora que eu acessei aquilo, trouxe a memória, eu vou utilizar no momento presente. Então, eu uso como um exemplo. É uma história. Esse passado, quando dói muito para alguém, é porque nós somos contadores de história. O tempo todo estamos contando uma história, principalmente a história da nossa vida. Então eu posso pegar uma situação e falar, aquela situação foi muito dolorosa para mim, aquilo me machuca demais até hoje. Eu estou contando essa história para mim, estou revivenciando tudo isso de novo. Da mesma forma, se eu conto essa história para você e você vai imaginando, você começa a sentir
talvez um pouco desse sofrimento, da amargura, da raiva. Então, como é que você quer contar essa história para você? E não estou falando para você mentir para você mesmo, mas é perceber o que nessa história tem de proveitoso. Porque contar só para você fazer mal para você mesmo, eu acredito que você não quer mais. Então, como eu posso contar essa história observando pontos para eu melhorar algo? Seja lá o que for. Não precisa ser muitas, pode ser uma única coisa. Como, nossa, quando eu tinha 10 anos, eu passei muita fome. Era um momento de muita tristeza na minha vida. Tá. Se for um ponto final, traz muita dor. Agora, se você começa a perceber, pera, deixa eu olhar para o meu agora, eu tenho comida farta, minha geladeira está cheia, então olha o quanto eu posso valorizar a vida. Não por causa do que eu vivi mais, mas eu trago dessa história muita gratidão por tudo que eu tenho, sem ficar me limitando, sem ficar simplesmente vivendo. Então, é acessar e aqui no presente atribuir qualquer coisa de positivo, principalmente, para que tenha alguma mudança. No agora, é sempre para o agora. Se eu fico revivendo o passado, pode ver, eu desligo o agora e mentalmente fico revivendo quem me deixou, quem me fez mal, quem me magoou, quem me traiu. E aí eu pego todo aquele sentimento e faço download para reviver isso agora. Então, quando você quiser pensar em algo do passado, que seja consciente. Espera, eu estou aqui agora, eu preciso lembrar de tal coisa para saber alguma coisa para eu fazer neste momento. Então, dentro disso, o passado não existe porque só o agora existe. Passado e futuro viram arquivos. O que eu posso cocriar aqui, planejamento, e aqui o que foi que aconteceu. Mas o passado já não existe. Isso aqui que eu quebrei está quebrado agora. Como eu comprovo que não estava quebrado antes? A máquina do tempo é a nossa mente. Ela tem o registro e ela traz o sofrimento porque isso aqui não estava quebrado antes. Porque se eu simplesmente viver agora, está quebrado. Está quebrado. O que eu vou fazer? Vou comprar outro? Vou mandar arrumar? Eu trago mais soluções. O passado é muito de trazer amargura. Ou até mesmo, nossa, aquele momento era muito bom, nossa, nunca mais vou viver aquilo de novo. Nunca mais. Porque você já nem viveu mais, porque é só o agora que existe. Então, você lembra daquilo, tem aquilo tão forte, viva isso agora. Ah, foi um momento que a gente se abraçou tanto, abraça agora, beija agora, fala que ama agora, vive tudo isso agora. Então, o passado é só esse arquivo. E use esse arquivo, esse livro, com muita sabedoria. Mas é só um livro. É só um livro. O agora é o que faz a real diferença. Arro!